Pronto, pessoal, para a gente encerrar o conteúdozinho da disciplina de farmacologia, a parte teórica está faltando apenas a gente dar continuidade às vias de administração, os locais de aplicação das medicações, a questão do volume máximo e das dosagens permitidas, as principais vacinas e as principais medicações que são aplicadas nas suas vias respectivas. A gente vai estar pontuando agora, já que a gente já viu as outras formas de via de administração, somente as vias parenterais, né? Que a gente já sabe que é através da via intramuscular, intradérmica, subcutânea e endovenosa, certo? Aí a gente já fez a correçãozinha da prova, encerramos o conteúdo da parte teórica de toda a disciplina hoje. Na quinta, a gente tem a revisão do conteúdo geral e a gente vê algumas possíveis questões potenciais para cair na nossa provinha de sexta-feira, certo? E aí a gente começa pontuando a via de administração intradérmica, que a gente já viu, caiu na provinha, na primeira prova, que é a via de administração com absorção mais lenta, né? A gente faz um ângulozinho de apenas 15 graus, onde a agulha ela fica semi-deitada sobre a pele do paciente. E aí até aquela medicação chegar na nossa corrente sanguínea tem todo um tempo, porque aquela medicação ela vai ter que romper nas barreiras da nossa derme, certo? Então é a via de administração de absorção mais lenta que a gente tem relacionada à via parenteral. A gente considera a via intradérmica uma via totalmente restrita. Existem poucas medicações e poucas vacinas que são aplicadas através dessa via, justamente por conta da especificidade que é exigida, né? O profissional que faz o manuseio e a aplicação de qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de substância com essa via tem que ser conhecedor realmente do que está fazendo, tem que fazer a pregazinha bem direitinho, tem que saber o local correto de administração e tem que saber monitorar esse paciente de forma correta, certo? Essa via, como ela é restrita, ela aceita apenas pequenos volumes. Ela vai suportar apenas de 0,1 a 0,5 mililitros, apenas meio mililitro de qualquer tipo de substância ou qualquer tipo de medicação. Essa via ela é bastante conhecida, né, de todo mundo, por mais que não saibam o nome da via, a importância da via, através da primeira vacina que todos nós recebemos, que é a BCG, a vacinazinha que deixa aquela cicatriz bem característica, que é utilizada para a prevenção de formas mais complicadas da tuberculose, como a tuberculose meningocócica e a tuberculose miliar. E aí o profissional de enfermagem é o profissional responsável por fazer a aplicação dessa vacina, tá? Através da via intradérmica, e ela também é utilizada para a realização de provas alérgicas e para a aplicação das provas de PPD. A prova de PPD é aquela provinha realizada através no antebraço do paciente para saber se ele tem tuberculose. As provas alérgicas são realizadas para a realização da prova do laço, para saber se o paciente está diagnosticado com dengue, ou então quando um paciente refere uma reação alérgica a algum tipo de substância, algum tipo de medicação, né, é introduzido um pouquinho dessa substância em um local específico do corpo do paciente, justamente para fazer a observação alérgica daquela substância em um determinado local específico do corpo, certo? E aí a gente tem o local mais apropriado para a realização e aplicação de substâncias e medicações ao utilizarmos essa via, que é aqui na região anterior do antebraço, essa regiãozinha aqui de cima, certo? Porque é uma região empobrecida de pelos, né? Por mais que o paciente venha a ter uma grande quantidade de pelos, ele vai ter na região posterior, na parte de cima do braço. Se a gente olhar a parte de braço, da parte de baixo, a gente não vai encontrar, raramente a gente encontra algum pelo. Então isso facilita uma melhor visualização para a equipe que está fazendo o manuseio. Facilita também na hora da leitura, né, na hora que vai ser verificado realmente se houve algum tipo de reação alérgica, algum tipo de inflamação, se aquele local ele está respondendo de forma negativa ao que foi administrado.
É um local de pouca vascularização, a gente vai ter maior quantidade de vasos na parte de cima, então isso também facilita, porque isso vai deixar realmente a pele livre para que a medicação, para que a substância ela consiga adentrar de uma forma mais fácil. Isso também traz para a gente uma menor quantidade de pigmentação, né? Independente da cor da pele do paciente, da nossa cor da pele, essa partezinha anterior do antebraço, a parte de baixo do nosso antebraço, sempre vai ser mais clara, justamente pela pouca pigmentação e pouca vascularização que nessa região a gente tem. Então isso facilita a nossa observação, o nosso manejo e a nossa leitura frente à aplicação de algum tipo de substância nesse local. E aí aqui no slidezinho de vocês tem mostrando, né, um tipo de reação a partir da administração de substâncias nesse local, ó. Região anterior do antebraço, aqui é um tipo de reação realmente após a aplicação de algum tipo de substância por essa via intradérmica. A outra via de administração parenteral que a gente vai pontuar é a via subcutânea, uma via também conhecida pela população, por mais que não venham a saber o nome científico da via, né, através da aplicação de doses de insulina. Essa medicação ela fica na região hipodérmica, então a agulha ela já penetra mais um pouquinho. A gente viu que a partir da via subcutânea a gente tem uma aplicação da agulha em um ângulo de 45 graus. Certo? A absorção ela vai ser um pouquinho mais rápida que a intradérmica, mas a gente ainda considera essa aplicação lenta. Essa aplicação ela vai receber uma interação com os nossos capilares e os capilares vão ser responsáveis por levar a medicação ou a substância administrada por essa via para o restante da nossa corrente sanguínea. Relacionado a volume, a gente também tem um volume máximo que essa via ela consegue suportar, que ela consegue fazer realmente a absorção de forma positiva, que é até 3 ml, 3 ml, tá? Não pode ultrapassar disso. E aí existem algumas medicações e algumas vacinas que são utilizadas restritamente por essa via. Relacionado à vacina, a gente vai ter a vacina para prevenção do sarampo e a vacina antirrábica. Anticoagulante, a gente vai ter a aplicação de heparina, quando o paciente está com algum tipo de comprometimento de coagulação na sua corrente sanguínea. E a gente tem o hipoglicemiante conhecido, né, a nível mundial, relacionado à aplicação pela via subcutânea, que é justamente a insulina. E aí é a insulina que a gente vai pontuar de uma forma mais... com maior tipo de necessidade de conhecimento de vocês. Porque a gente, relacionado a esses outros tipos de aplicação, a gente vai ter rotineiramente, diariamente, sendo exigido do profissional de técnico de enfermagem um acompanhamento melhor, um nível de conhecimento maior frente à aplicação de insulina. E aí a gente tem alguns locais que são utilizados para ser realizada essa aplicação. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente na hora de realizar o rodízio. Não é porque o paciente chega para você e você tem que saber, né, o último local que ele aplicou a insulina, que foi no braço, o exemplo, que você vai aplicar no mesmo local, certo? Você tem que obedecer o rodízio completo dos locais de aplicação no corpo do paciente. Aqui no slidezinho de vocês, a gente tem essa imagem que retrata justamente a velocidade do tempo de absorção que a insulina tem em cada parte do corpo. A gente vai ter um tempo de velocidade rápida, um tempo de velocidade média e um tempo de velocidade lenta, relacionado ao local, à região de aplicação. E aí, com certeza, né, os locais de velocidade rápida deverão ser acionados, deverão ser escolhidos quando a gente tem uma situação de emergência, quando o paciente realmente está precisando e não pode esperar por muito tempo que o corpo realmente venha a absorver a medicação que está sendo administrada. Então, a gente tem que os locais de aplicação para velocidade rápida é aqui na região abdominal, ao redor da cicatriz umbilical, e bilateralmente na região lombar, certo?
Os locais de aplicação para velocidade média são aqui pertinho do deltoide, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. E as velocidades lentas na parte anterior e posterior da coxa, pertinho do vasto lateral da coxa. Bilateral também, na parte da frente e na parte da trás. E também a gente tem a partezinha de baixo na região glútea, pertinho das nádegas, bilateral também, certo? Memorizem essa imagem vai ser importante no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem lidando realmente com pacientes que fazem uso de insulinas, ou caso vocês estejam em uma situação de emergência e vocês se deparem com uma prescrição médica em uma situação de emergência que exige que o paciente tenha uma resposta rápida dessa insulina. Então, vocês já vão saber o local correto de aplicação da insulina, ok? E aí, a gente tem mais uma vez, frisando que o local da aplicação deve ser revezado quando utilizado por um período indeterminado. Que é isso? O paciente chega para você e aí ele passa inicialmente pela triagem, passa pelo exame físico e anamnese com a equipe de enfermagem e vai para a consulta médica. E aí o paciente sai da sala com uma prescrição médica, onde o médico pede para você, técnico de enfermagem, fazer a aplicação da insulina. Só que aquele paciente, ele não é diabético, ele não tem nenhum quadro de hipoglicemia, vai ser a primeira vez que ele vai receber a dosagem de insulina. Qual é o primeiro local que você vai fazer essa aplicação? Você pode escolher um desses locais, dependendo, claro, da situação clínica do paciente. Se for um paciente que está estável, um paciente que não está correndo risco iminente de vida, você pode fazer um local espontâneo, de acordo com a sua escolha realmente. Mas se for uma condição clínica onde o paciente está em uma situação de emergência com um risco iminente de morte, você logicamente vai ter que escolher o local de aplicação com velocidade rápida. Mas o que é que esse trechinho me diz? Se for um paciente que não faz uso contínuo, ou seja, um paciente que não faz uso todos os dias de insulina, você pode escolher qualquer local para administração dessa medicação. Agora, se for um paciente que faz uso mais de uma vez e todos os dias de insulina, a gente tem que respeitar o revezamento do local, o rodízio do local, certo? E é importante a gente pontuar para o paciente que ele sempre lembre qual foi o último local que ele fez a aplicação dessa insulina, porque principalmente esses pacientes que fazem uso diariamente e contínuo de insulina, eles são os seus próprios aplicadores, eles mesmos passam a fazer a auto-aplicação da medicação, só que, claro, com a equipe de enfermagem fazendo um acompanhamento e as orientações diárias que ele vai precisar. E aí, relacionado a ângulo para aplicação de insulina, para aplicação de algum tipo de medicação por via subcutânea, a gente ainda tem a possibilidade, a alternativa de usarmos dois ângulos. De uma forma rotineira, a gente tem que a aplicação de medicação ou substância por via subcutânea, a gente realiza um ângulo de 45 graus, certo? Para agulhas normais, agulhas que a gente utiliza diariamente, e em pacientes mais magros, paciente com menos tecido adiposo. Agora, se você está lidando com um paciente em sobrepeso, um paciente com obesidade mórbida, um paciente que realmente você percebe que no local da aplicação ele tem muito tecido adiposo, você pode fazer um ângulo de 90 graus completo, certo? Um ângulo onde a agulha vai ficar bem em pezinha, para que realmente o local atingido seja o ideal. Anatomicamente, o corpo daquele paciente vai ter uma cobertura a mais, que é justamente o excesso de tecido adiposo, o excesso de gordura que ele vai ter acima da região dérmica. Pronto, e aí a gente tem que pontuar algumas possíveis complicações que essa via pode ainda apresentar no paciente. Independente da via que a gente vai utilizar, a gente tem sempre que acompanhar após a aplicação da medicação, justamente para a gente dar um tempo para o corpo do paciente ter algum tipo de resposta. E aí a gente pode ter, na via subcutânea, algumas complicações, como
infecções inespecíficas ou abscesso, que vai ser justamente algum tipo de reação no local da aplicação. Esse abscesso nada mais é que a elevação com a quantidade de líquido no local. Formação de tecido fibrótico, que também vai ser uma elevação enrijecida do tecido. Embolias por lesão de vasos e uso de drogas oleosas ou em suspensão. Muito cuidado para paciente que apresenta algum tipo de caso de embolia, porque esse paciente ele pode ter algum comprometimento pulmonar também. Isso quer dizer que algum tipo de vaso que faz conexão com a parte respiratória foi atingido. Algum tipo de lesão de nervo. Lesão de nervo está relacionada à aplicação de forma incorreta também. Isso quer dizer que a gente atingiu, logicamente que sem querer, né, algum tipo de nervo, algum tipo de vaso. E úlcera ou necrose de tecido. Quando a gente faz a aplicação, né, com agulha, a gente está levando para o corpo do paciente um tipo de corpo estranho, que é justamente a agulha. Nenhum corpo está esperando a aplicação de agulha. Então, quando a gente tem uma pele íntegra se relacionando com algum tipo de material pontiagudo, um material que realmente tem capacidade de perfurar, a gente pode acabar causando morte de tecido. A perfuração às vezes acontece de uma forma tão grosseira, tão errada, que ela faz o efeito totalmente reverso e efeito negativo do que a gente estava esperando, certo? E aí a gente, continuando aqui as vias de administração parenteral, a gente tem a via intramuscular, que é a via dentre as parenterais mais utilizada. A gente utiliza essa via intramuscular para aplicação de medicação de uma forma rotineira, de uma forma diária, para aplicação de vacinas. E aí a gente tem alguns músculos que a gente pode estar utilizando para fazer a aplicação por essa via, né? Um dos músculos mais utilizados, mais conhecidos é aqui na região do deltoide, né? Na região aqui da altura do nosso húmero. A gente tem também o vasto lateral da coxa, que como o próprio nome já diz, fica aqui na lateralzinha da nossa coxa, que é muito utilizada em crianças e recém-nascidos. E a gente tem a região glútea, né? O ventroglúteo, várias partezinhas aí do nosso glúteo que é utilizado. E aí a gente tem que é uma via muito utilizada devido à rápida absorção, a gente já pontuou isso também. Como para aplicação pela via intramuscular a gente faz um ângulo de 90 graus, a gente está injetando medicação diretamente na corrente sanguínea. O músculo escolhido, como é que a gente faz a escolha? Deve ser bem desenvolvido, ter fácil acesso, não possuir grande calibre nem nervo. O que é isso? Você tem que avaliar o corpo do seu paciente, né? Se você vai fazer uma aplicação de uma medicação na região do deltoide, você tem que tocar na região, você tem que realmente apalpar, percebe se lá não tem nenhuma terminação nervosa, se o paciente não teve nenhum procedimento cirúrgico recente no local, realmente avalia bem direitinho e percebe se aquele local vai ter condição de fazer o recebimento e a absorção daquela medicação que você vai administrar. E aí, relacionado a volume máximo permitido, a gente tem os 3 locaizinhos que eu falei, vão conseguir absorver um tipo de volume diferente. A gente tem que a região do deltoide consegue absorver de 2 a 3 ml, né, que é essa regiãozinha aqui. A gente tem que a região glútea consegue absorver de 4 a 5 ml. E a gente tem que a região da musculatura da coxa, o vasto lateral, consegue estar fazendo a absorção de 3 a 4 ml, tá? Então, esse tempo de absorção na via intramuscular vai ser diferente de acordo com o local da aplicação da medicação. E aí, relacionado a via intramuscular ainda, a gente teve recentemente, né, um acréscimo dentro dessa via, que foi a técnica Z. A gente tinha anteriormente, né, de registro para a técnica de aplicação na região glútea, apenas aquela técnicazinha em cruz, onde a gente tentava mentalizar uma cruz e a gente fazia a aplicação no vasto, na região do quadrante superior
E aí hoje a gente já tem uma técnica a mais, que é a técnica de Z, onde a gente não precisa visualizar um Z na região glútea do paciente, mas essa técnica ela é utilizada a fim de medicação não retornar, principalmente os contraceptivos. O que é que a gente tinha, o que é que a gente ainda tem se a gente não utilizar essa técnica? A gente faz a aplicação do contraceptivo e aí naturalmente o corpo expulsa aquele contraceptivo. É natural que saia, que tenha um retorno da medicação que a gente aplicou. Por quê? O corpo considera, nosso organismo, de uma forma geral, das mulheres, considera que qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de administração para que a mulher não venha engravidar, não é normal, tá errado, porque o nosso corpo, mensalmente, ele está pronto para ser fecundado, para ser fértil. E aí ele naturalmente começa a expulsar essa medicação, certo? E aí a técnica em Z consiste em a gente, com esses 2 dedinhos, certo? Polegar e indicador, primeiro e segundo quirodáctilo, fazermos o esticamento, o alongamento da musculatura. Então a gente faz assim, ó. A gente estica o localzinho que a gente vai aplicar e a gente administra a medicação do mesmo jeito, o ângulo de 90 graus, aspira, percebe que está tudo certinho, administra, certo? E o que é que cadê o Z na história, E aí internamente, segundo as pesquisas e os estudos que foram feitos, é como se o músculo ele se esticasse realmente em Z e o retorno dele também acontecesse em Z, certo? Isso acontece como uma forma de ele aceitar a medicação e a forma de absorção da medicação que está sendo administrada. E aí a gente ainda tem umas contraindicações por essa via intramuscular. Quando é que a gente não pode utilizar a via intramuscular? A gente tem aqui no nosso slidezinho. Quando não devemos utilizar a região glútea? Em crianças menores de 2 anos. Por quê, professora? Porque aquela criança ela ainda vai estar com o corpo em desenvolvimento, aquela criança ainda não está totalmente apta a receber uma alta dosagem, então a gente tem que evitar. Um paciente com atrofia da musculatura, um paciente que está com o seu músculo atrofiado, um paciente que está com a musculatura glútea reduzida, ou um paciente que tem paralisia de membros inferiores, aquele paciente que não consegue mexer os seus membros inferiores por alguma questão pessoal, por algum tipo de patologia, tá certo? Nesses casos, o corpo não vai ser capaz de realizar a absorção da medicação. Não adianta a gente apenas perder medicação administrada, certo? E aí a gente tem algumas possíveis complicações, O que é que a gente tem que observar, o que é que a gente tem que ter como cuidado antes de administrar medicação por via intramuscular na região glútea? Devemos evitar um nervo ciático. Como é que a gente sabe que a gente não atingiu o nervo ciático? Quando a gente administrar a medicação na região glútea ou no deltoide, enfim, algum local por via intramuscular, mas principalmente na região glútea, devido à existência desse nervo, a gente aplica a agulha e a gente aspira. Quando a gente aspira, não é para ter nenhum tipo de retorno. Se você aspira e vem sangue, você pode ter certeza que você tem que tirar a agulha na mesma hora, porque você atingiu o nervo ciático. E aí, qual é a preocupação do nervo ciático, professora? Se a gente administra medicação, mesmo percebendo que a gente atingiu o nervo ciático, mesmo sabendo que veio o retorno de sangue, a gente pode gerar nesse paciente uma lesão relacionada à sua parte neurológica. A gente pode causar algum tipo de lesão e déficit motor também nos membros inferiores do paciente. Então, o paciente ele pode vir a apresentar algum tipo de paralisia permanente ou momentânea frente à administração daquela medicação, certo? Então, muito cuidado. As injeções intravasculares, podem causar, já pontuei para vocês, as embolias e também, assim como nas outras vias, possíveis infecções e abscesso no local. Não sei aqui se vocês já passaram por essa experiência, mas não é tão difícil de acontecer. O local da administração da injeção que fica enrijecido, fica duro, fica dolorido por muito tempo, isso foi um local de aplicação errado,
ou o profissional ele não se certificou realmente que estava no local correto, ele não fez a aspiração para conferir isso, certo? Então, existem certos tipos de complicações no corpo do paciente que a gente rapidinho consegue evitar, basta a gente só ter mais um pouquinho de cuidado. E aí a gente chega na via de administração endovenosa, né, que é aquela via de administração que vai utilizar os dispositivos que a gente